Salve, corretores, beleza? Como fechar mais vendas de planos de saúde ainda em 2024? Começa hoje uma série de vídeos. Eu vou passar sobre vários temas e eu vou tentar ser o mais específico possível nesses temas para você vender mais planos de saúde ainda em 2024, galera. E a primeira coisa para você vender mais planos de saúde é adaptação. Muitas coisas aí têm mudado e você precisa mudar também. Então, a primeira coisa é quebrar esse paradigma que a gente vive numa era de crise e a gente precisa mudar um pouco essa ótica do que é crise, porque crise é uma coisa muito mais profunda, muito mais crítica, e eu acredito que a gente não vive em uma era de crise, a gente vive apenas em uma era de mudanças. Uma mudança que a gente nunca viu antes, nunca se mudou tanto igual tem mudado atualmente. E os próximos 5, 10 anos, o que vai mudar é um absurdo, é uma brincadeira. Então, a gente, como profissional de vendas, a gente tem que estar atento a todas essas mudanças e acompanhar o mínimo possível, né? Pelo menos o mínimo a gente tem que acompanhar, porque senão a gente vai ficar muito para trás. Claro que a gente nem consegue acompanhar tudo devido ao tanto de aplicativo, de tanta inteligência artificial que surge. Não é isso que eu estou querendo te dizer. Não é sobre acompanhar tudo. É você, pelo menos, estar sintonizado aí no mínimo possível. Então, nunca se mudou tanto como nos últimos anos e a gente ainda não viu nada, né? Porque o que vai acontecer nos próximos anos é uma piada. Então, a primeira coisa para vender mais planos de saúde em 2024 é o seu processo de adaptação. Adaptar-se a essas mudanças é crucial para manter a qualidade das suas vendas. Exemplo, antigamente a gente tinha uma visita presencial muito forte, né? Eu posso falar de carteirinha porque eu tenho mais de 10 anos de mercado e quando eu comecei eram muito fortes essas visitas presenciais. O pessoal adorava uma visita presencial, eles clamavam por uma visita presencial, principalmente aqui na Praça de Minas Gerais, porque isso traz mais segurança, isso, o próprio atendimento ele tem mais qualidade, tem mais detalhes, a gente consegue passar essas coisas para os clientes. Então, a gente fazia aí, em média, 3, 4 visitas por dia e, consequentemente, a gente vendia mais planos de saúde. Então, só que hoje não é mais possível, né? Depois de pandemia, depois de algumas ferramentas tecnológicas, o pessoal tem preferido aí reuniões online. É claro que em alguns casos as pessoas continuam querendo a presencial e isso é ótimo. Se você tiver essa oportunidade, faça mesmo. Agora, tem muitos casos que as pessoas preferem a reunião online e a gente tem que estar preparado para isso. Agora, existe uma terceira via, que é a pessoa que não quer nem a reunião presencial e nem a reunião online. Ela quer uma tabela em PDF mais um áudio no WhatsApp. Vocês concordam comigo? Comenta aí no YouTube se vocês têm esse tipo de cliente que pede uma tabela em PDF mais um áudio no WhatsApp. Isso acontece muito, não só comigo, como outros corretores também que eu tenho contato. E a adaptação, ela vem principalmente nesse tema, porque a gente não precisa entregar um áudio mais uma tabela em PDF. Hoje a gente já tem ferramentas que nos dá a possibilidade de entregar uma apresentação em vídeo. A gente pode gravar a tela do nosso computador, assim como eu estou fazendo aqui agora, e apresentar como se estivesse lá presencialmente, só que de uma forma online, inclusive mostrando o nosso rosto, refletindo o nosso rosto aqui ao mesmo tempo. Então, galera, isso aqui é uma foto de uma apresentação minha, eu estava fazendo um comparativo de preço, de rede credenciada, aquelas ferramentas que a gente já tem aí, você já deve ter, e eu faço uma apresentação por ela, eu adiciono vários elementos aí para gerar conexões emocionais e na introdução. E então, eu acredito que quando a gente faz uma apresentação online, a gente aumenta muito o nosso índice de conversão. Só que não basta, galera, a gente simplesmente apresentar de uma forma aleatória para cada cliente um jeito diferente de apresentar. A gente precisa de uma apresentação, só que estruturada. A gente precisa saber por onde começar, o meio, o fim, e principalmente para facilitar a nossa apresentação. Então, eu ensino num curso que eu tenho aqui, lá no ocorretorfazedor.com.br, uma apresentação que segue o modelo de copyright, que é uma estrutura que a gente segue para facilitar o entendimento do nosso cliente e, consequentemente, aumentar o nível de fechamento. Então, nesse curso, além de uma apresentação, você vai começar a apresentar de uma forma profissional, com vários elementos, inclusive emocionais, para fazer com que o cliente feche o plano de saúde, que você gere mais confiança, gere mais credibilidade. Você vai aprender a prospectar pequenas, médias e grandes empresas. Você vai aprender a mexer no CRM e principalmente fazer follow-up. Então, galera, se você quer apresentar de forma profissional numa estrutura de copyright que facilita o fechamento do seu cliente, ou corretorfazedor.com.br.
Porque, galera, isso é um dos novos comportamentos do consumidor. Está ficando cada vez mais online. E se você não se adaptar a isso, se você não aceitar essa nova tendência, você vai ficar para trás. Você está mandando um áudio no WhatsApp, mas PDF, enquanto tem gente gravando uma proposta numa estrutura profissional. Não estrutura física, não. É uma estrutura de texto, de elementos profissional, que é muito simples, mas tem muita gente que ainda não faz. Então, esteja atento às novas tendências, faça pesquisas, acompanhe pessoas que entendem de tecnologia e comportamento do consumidor. Se você fizer um pouco disso aqui, você já vai estar ligado, você já vai estar ligado no que está acontecendo aí no mercado e você escolhe aí o que faz mais sentido para você. Eu não. Um dos exemplos que eu tenho aqui é pessoas não gostam de aparecer na apresentação. Tudo certo, mas pelo menos manda um vídeo para a pessoa explicando todos os detalhes. A segunda coisa para você vender mais é reciprocidade. É dar muito mais do que a gente gostaria de receber. Eu entendo que a nossa consultoria ela é de graça, né? Ela é 0800. Mas, além das consultorias gratuitas que a gente oferece, ofereça também materiais educativos, materiais informativos sobre os benefícios e, principalmente, materiais que ajudam os nossos clientes a tomarem decisões. Quando a gente tem esse espírito de reciprocidade, quando a gente está ligado, voltado a ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão, e a gente cria materiais para isso, isso ajuda, inclusive, no nosso processo de follow-up. Então, a gente tem que estar disponível para o nosso cliente, a todo momento ajudar o RH a tomar uma decisão. Quando a conversa do RH vai para o financeiro, a gente ajuda o financeiro, ajuda o dono, ajuda os beneficiários e muitas das vezes materiais ajudam nesse processo de decisão. Se você ainda não tem, você pode pegar material da operadora. Se você não tem material em PDF, você pode criar um material em texto. Galera, não tem desculpa para ajudar as empresas, cada setor, cada decisor a tomar uma decisão. Então, a gente tem que ter esse espírito de reciprocidade, porque quando a gente ajuda, quando a gente está envolvido nisso, a tendência é que a gente feche mais contratos, porque as pessoas percebem isso na gente. Principalmente se a gente puder ajudar de forma genuína, né, galera? Então, se você é um corretor que ajuda genuinamente seu cliente a tomar decisões, automaticamente vocês venderão mais em 2024. Terceira coisa que vai fazer você vender mais em 2024, usar provas sociais. Então, eu já vou quebrar aqui um paradigma de cara para vocês, galera. Um tapa na cara isso aqui. Porque se o cliente quiser saber sobre você, ele dá um Google. Isso aqui, galera, fala muito sobre não fale de você sobre o ego dos seus próprios olhos. A gente não deve falar da gente, que a gente é o melhor corretor, que a nossa corretora é a melhor corretora, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo. Se o cliente quiser saber, ele dá um Google. Então, não fale de você, fale do que você é capaz de entregar. O cliente quer saber se a gente tem condição de resolver o problema dele. Se a gente comunica isso, já é um ótimo passo. Agora, onde entram as provas sociais, né? A prova social ela é muito importante. Então, e mesmo falando do que a gente pode entregar, a gente não pode começar falando sobre o que a gente pode entregar. O foco não é na gente, né? A gente tem que entender que o foco é no cliente. Então, a primeira coisa, a primeira mensagem que você deve comunicar para o seu cliente é sobre o problema que você resolve dele. É o seu primeiro slide, é a sua primeira folha. O que você resolve para ele? Essa é a primeira coisa. Depois, a gente faz uma apresentação e depois a gente entra com a prova social, comunicando o que a gente pode entregar. Então, falar da gente sobre a ótica do nosso ego, isso você não deve fazer jamais. Falar que você é o melhor vendedor, que você é o campeão de vendas, que a sua corretora está no 17º andar da região sul, falar que é a sua corretora, o cliente não quer saber. O cliente quer saber se você tem capacidade de resolver o problema dele. Então, o problema que você resolve, a sua apresentação e provas sociais. E quais provas sociais você pode usar? Na sua apresentação e no seu site, você pode usar depoimentos, você pode usar avaliações positivas que você tem no Google, você pode usar as recomendações que você tem lá no LinkedIn, você pode usar os seus casos de sucesso e você pode usar os seus números. Então, é muito diferente de você falar de si. O cliente não quer saber disso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é só o início. Pretendo
lançar vários vídeos na sequência sobre outros temas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você gostou, prepare-se para ainda algo ainda maior, porque eu tenho um curso online feito exclusivamente para corretores de planos de saúde, que vai desde a prospecção até o fechamento. Se você tem essa curiosidade de saber de tudo que eu posso te entregar, acesse lá ocorretor.com.br e confira lá tudo o que tem para você. Show, galera. Um abraço. Tamo junto. Valeu.